Olá, NetLiver. Deixa o seu like aí embaixo já, tá? Eu sou o Karim Melo e, em nome da SBN, eu agradeço o seu interesse no nosso programa Conexão SBN. Eu sou mentor, coach, palestrante e sócio fundador da SBN. A SBN é uma associação de pessoas e empresas que acreditam na prática do NetWeaving, isso é, acreditamos na generosidade, colaboração, altruísmo e entre outras boas práticas que podem transformar o mundo num lugar melhor. O primeiro conexão que a gente fez foi Brasil-Portugal, com o Rony Fúfuro, e agora essa segunda conexão vai ser São Paulo-Santos, com o nosso amigo Bruno Farinhas, né? Nós vamos falar hoje sobre altruísmo, filantropia, dignidade, afeto, e eu vou me colocar numa posição de leigo, porque eu acho que assim a coisa pode ficar mais didática, tá? Bom, então, deixando de churmelas, né? Boa noite, Bruno, pela sua disponibilidade, o universo ter colocado a gente em contato. E vamos começar pelo óbvio, né? Quem é você? Boa noite, Cari. É um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre os meus projetos. É um prazer mesmo que o universo tenha nos colocado aí à prova, né? Em perfeita conexão. Bom, eu sou o Bruno Farinhas, então, eu me considero um sonhador, né? Uma pessoa que ama acolher, uma pessoa que não sabe viver sem se colocar em contato com o meio, com o todo, em fazer parte. Isso é uma busca, sempre foi uma busca minha, fazer parte, né? Mas não como uma pressão, e sim como algo que me motiva. Bom, esse sou eu, pessoalmente, e profissionalmente eu sou um pouco de tudo, já passei um pouco de tudo também. Todos os lugares e todos os cargos que eu ocupei, eu acho que serviram também para me formar e ser quem eu sou hoje e buscar o que eu busco hoje. Como é que nasceu a tua vontade de ajudar pessoas de uma forma geral? Cara, eu nasci no meio do futebol, assim, né? Eu com 5 anos de idade já fazia parte de times de futebol aqui em Santos mesmo, né? Até categorias mais avançadas, 2, 3 anos mais velho. Então eu sempre fiz parte de um grupo, né? Sempre fiz parte de um time. E eu me recordo sempre aqui em Santos, foi onde eu nasci, né? E cresci minha adolescência inteira. A gente fazia alguns treinos na praia e eu tive um treinador, eu devia ter por volta de 7, 8 anos, no máximo, viu? Que a gente ia fazer treino físico na praia e ele chegava com sabão em pó, com água, para a gente limpar as estátuas aqui do jardim, da Orla de Santos, que eram pichadas, que eram muito pichadas, né? Então, acho que ali nasceu um contexto meu, né, de se sentir inserido ali, fazer algo pela sociedade, pelo todo. Então, assim, se eu for recordar da minha infância, acho que esse foi o meu primeiro momento. Mas nesse momento já vinha essa questão, por exemplo, de morador de rua? Ou quando é que nasce o meio morador de rua, né? Ou esse público morador de rua? Ótimo. Foi sempre muito presente, moradores de rua foram sempre muito presentes na minha vida, mesmo sem eu saber que eles eram moradores de rua, né? Então, eu cresci num bairro que até hoje, né, tem muitos moradores de rua, aqui em Santos. É um bairro mais para o centro, mais afastado da praia, né, do grande centro comercial de Santos e da praia. E, por coincidências da vida, era uma rua, eu morava numa rua que tinham 2 grandes centros espíritas, e um deles era a 3 casas da minha casa. E sempre tinha, né, semanalmente, aquela entrega de sopa, né, aquela entrega de roupa. Então eu sempre vi muitos moradores fazendo fila e a fila passava pela porta da casa onde eu morava com os meus pais e eu ainda bem criança. Mas, Cari, sendo bem sincero assim, eu ia caminhando para a escola, dava uns 20 minutos de caminhada e eu passava por muitos, né? Sem ainda conseguir, eu ia com a minha irmã, era bem pequeno, mas eu sem conseguir assimilar muito o que era um morador de rua, eu já via muitas pessoas vivendo na rua, né? E você comentou comigo que quando você morou em Portugal, teve alguma coisa que te chamou a atenção quando você foi, quando você voltou. Fala um pouquinho aí dessa tua experiência internacional e depois o choque de realidade quando você voltou para o Brasil. Show, show. Eu fui, a minha escolha em ir para Portugal, né, no início da minha fase adulta, foi mais uma vez querer desbravar um pouco o mundo, me entender no contexto. Sou de origem portuguesa, minha família é de origem portuguesa, sempre quis vivenciar um pouco das histórias que principalmente meu avô me contava. Então fui, e lá não tinha morador de rua, né? Mesmo nos grandes centros, até se via pessoas pedindo, mas eles não eram moradores de rua.
né? Na realidade mesmo da cidade onde moravam os meus avós, que era mais para o interior de Portugal e norte, nem morador de rua tinha, né? Eu passei lá 1 ano e alguns meses, 1 ano e 3 meses, e quando eu voltei para o Brasil, né, e voltei para Santos, nomeadamente, meus pais já não moravam naquele primeiro bairro, né, de quando eu nasci, mas foi um choque porque parece que começa a se destacar, né, do comum, do normal, da rua, né, e aí foi um grande baque. Isso foi 2011, e ali foi um grande baque mesmo, foi ali que eu entendia eu podia comparar mundos, né, ou sociedades, e foi ali que eu entendi o quanto a nossa sociedade estava precisando desse olhar mais humano e dessa ajuda. E aí já nasce, né, com isso que você viu, com isso que você sentiu, já nasce a tua vontade de fazer mobilizações de rua, quer dizer, o que que te motiva, ou o que aconteceu ainda na sequência para te levar em algum momento a começar a fazer trabalho de mobilização de pessoas, né, de moradores de rua, de alimento para morador de rua? Sim, já nasce, mas a primeira é aquela insatisfação, né, sobre o cotidiano, sobre o que está acontecendo ali, mas você se coloca num lugar, num patamar de, putz, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Eu sou muito pequeno, eu sou uma pessoa só, esse problema é muito grande, existem milhares de pessoas na rua, como eu vou resolver? Né? Então, quando eu voltei para o Brasil e me recoloquei profissionalmente, a equipe que eu trabalhava, ela tinha esse viés muito de ajudar a instituição de caridade, ajudar a ONG, não tinha a ver com moradores de rua, mas já era algo que eu gostava e que eu ajudava. Mas a insatisfação na verdade, continuou, né? Porque, tudo bem, eu ajudava financeiramente, mas eu não estava com a mão na massa, sabe? Eu não estava indo direto a eles, né? Eu não estava me identificando com eles, eu não estava mostrando para eles que eu estava vendo. Então, foi assim que eu reingressei, foi nesse momento que eu regressei ao universo de ajudar, né? Mas não como eu gostaria, tá? Agora, nesse seu reingresso, né? Nesse reingresso antes e depois, você deve ter uma série de histórias aí que você pode contar, né? Tenho. Cara, e a primeira história com morador de rua que eu tenho foi um personagem, né? Um ser humano, claro, mas chamado Agripino, que eu não sabia que ele era morador de rua. Porque o que acontece? Quando eu era bem jovem, bem criança, meus pais trabalhavam e eu ficava com os meus avós. Esses mesmos avós portugueses que depois eu quis conhecer a história deles de perto, né? E toda tarde, o Agripino, meus avós tinham uma mercearia, e o Agripino ia lá tomar um café com eles. E a minha avó servia um café para ele, meu avô servia um café, meu avô ficava na porta do comércio, eu ficava com ele, e eu conversava com o Agripino e via ele, não conseguia entender, mas ele estava sempre com a mesma roupa e carregando um carrinho, né, um carrinho de feira, assim. Quando eu fui crescendo e já ia, por exemplo, sozinho para a escola, eu passava e sabia onde o Agripino ficava toda vez. E aí eu comecei a entender que aquele colega do meu avô, né, que ia tomar um café com ele à tarde, na verdade ele era um morador de rua, né, e sempre esteve ali. Então, sem dúvida alguma, o Agripino foi o meu primeiro contato, né, com um morador de rua. E depois disso, na mesma rua que eu morava, né, moravam primos também meus e amigos, então a gente jogava bola na rua, e tinha uma esquina em especial, porque era na esquina onde esse meu primo morava, com a rua que eu morava, que vivia um senhor, né, eu não sei o nome dele, esse senhor eu não sei o nome dele, porque eu nunca ouvi a voz dele, e a ideia que nos passavam, a história que contavam na época, é que ele teve uma grande desilusão de vida, não se sabe se amorosa ou de alguma outra forma, e ele acabou indo para a rua. Ele tinha uma família abastada, né? Ele tinha dinheiro, mas os filhos dele iam até a esquina falar com ele, tentar tirar ele da rua, mas era uma opção dele. Não queria saber. Não queria saber, estava sempre na mesma posição, né? Que era o cotovelo apoiado no joelho, né? E o queixo apoiado na mão. Nunca ouvi a voz dele. E assim, por toda a minha adolescência, enquanto eu jogava bola na rua, ele estava ali. O que passava na sua cabeça quando você via essas situações? Né? Você jovem, né? Quer dizer, o que passava pela sua cabeça? Tinha aquela sensação de impotência que mesmo em vida adulta, né, eu senti, mas acho que a gente se acostuma, Cari. Acho que de tanto que a gente vê, né, uma situação dessa, a gente acaba se acostumando. Eu não consegui entender, sinceramente, né, porque essa época eu mal fazia ideia de como era um sistema familiar,
né, um processo financeiro, o que diferenciava meus pais, que tinham uma casa e uma cama para me oferecer e um cobertor no inverno, de alguém que não tinha nada disso. Né? Eu não conseguia assimilar essa diferença, o porquê. Né? Se era uma fraqueza da pessoa que estava na rua, se alguém fez mal para ele, se ele era do mal. Né? A gente ouve muito isso, quem está na rua é porque fez mal para alguém, né? Se envolveu com coisa errada, a gente tem muito essa ideia aí. Também era o que chegava até os meus ouvidos, né? Você me comentou um momento de uma outra história do colombiano e um argentino. Que história que é essa? Isso já é mais para cá, cara. Isso é nessa época que eu já voltei de Portugal, que eu já estou trabalhando aqui. Mas não deixam de ser histórias, né? Não deixam de ser histórias, E olha, pensando agora, acho que foi essa história que me levou a pôr a mão na massa, porque acho que foi o meu primeiro treino de mão na massa. Bom, eu trabalhava em São Paulo e morava em Santos. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Isso foi já bem para cá, 2017, 2016, 2017, já nessa parte. Então, na época eu já morava em Santos e trabalhava em São Paulo, e às vezes eu pegava carona de aplicativo, né? Através do aplicativo de carona, eu vinha São Paulo, Santos, Santos, São Paulo. E numa dessas caronas, eu tô no banco da frente com o motorista e atrás tem um casal, né? Um colombiano e uma argentina, e eles estão pintados, né? Estão com o rosto pintado e tal, com malabares e tudo. E a gente começa a conversar e eles me dizendo que, na verdade, eles se encontraram no Brasil, mas eles vieram com o mesmo pensamento para o Brasil, que era desbravar o Brasil, conhecer o Brasil, curtir o Brasil, só que ambos acabaram virando situação de rua. Ambos acabaram tendo que morar na rua porque... Que coisa, hein? O que eles conseguiam... o que eles conseguiam de dinheiro não conseguia pagar um quarto, né, para eles. Deus. E aí, nessas andanças por eles, acho que no sul mesmo, na região sul, eles se apaixonam e começam a caminhar pelo Brasil juntos, como moradores de rua, né? Então, eles estavam em São Paulo nessa época e estava chegando o verão, e falaram para ele, para eles, né? Vai para a Baixada Santista, porque lá dá para vocês conseguirem alguma coisa. E eles vieram. Só que chovia muito, era uma semana que tinha chovido muito. E assim que o motorista, né, deixa a gente aqui em Santos, eles começam a me perguntar, esse casal, para onde fica a praia, como é que a gente pode chegar lá? Eu falei para eles, mas como é que vai ser? Não, a gente tem aqui uma barraca, a gente faz uma barraca na praia e dorme na praia. Mas tomara que amanhã faça sol, porque a gente está com as roupas todas molhadas, né? E o que me chamou muita atenção foi que a Argentina, ela estava com uma dor de dente muito forte, e ela falou que mal conseguia comer. E aí aquilo mexeu demais comigo, cara, e acho que me colocou um pouquinho também na situação de, poxa, eu já tive fora do meu país, né? Claro, com outra circunstância, mas poderia acontecer comigo. A empatia, né? A empatia, exatamente. Eu morava com os meus pais ainda na época, e aí eu falei para eles, olha, meus pais moram aqui perto, vamos lá em casa, vocês tomam banho, colocam essas roupas para lavar. E foi muito engraçado porque a primeira reação deles foi de, esse cara vai me dar um golpe, acho, né? Não é possível. E aí eles foram comigo, um pouco assim, retraído até, e a gente chegou na casa dos meus pais, a gente colocou a roupa deles para lavar, cada um tomou um banho, e aí eu dei ofereci um lanche para eles, e de fato a menina não conseguia comer, cara. Ela não conseguia comer, ela tomava água gelada, cheia de dor. Eu falei, preciso levar, né, em alguma policlínica aqui, em algum SUS, né, para resolver essa questão. E aí levei eles até a UPA, né, que chama aqui em Santos, e ela conseguiu, através do documento dela, mesmo da Argentina, ela conseguiu ser atendida, conseguiu o remédio diretamente na UPA, e eu falei para eles, olha, gente, como é que eu posso ajudar vocês e tal, eu tô na casa dos meus pais, fiquei sem jeito, né, de falar, dorme lá. E antes de eu chegar nisso, eles já falaram, não, a gente vai dormir na praia, esse é o nosso planejamento, a gente tá com a nossa barraca aqui, vamos dormir na praia. E a gente não tinha contato nenhum por telefone, eles falaram, amanhã à tarde eu posso ir na sua casa buscar as roupas, né? E eu falei, claro, e tudo. Então, no dia seguinte de manhã, eu coloquei as roupas lá para secar, e eles passaram lá à tarde. E aí foi muito bonito, porque esse colombiano era apaixonado por futebol, e a casa dos meus pais dava para ver a Vila Belmiro, né, o estádio do Santos. Beleza. E aí ele ficou alucinado, cara. Enquanto ele dobrava as roupas, ele ficou alucinado vendo a Vila Belmiro, dizendo que era um apaixonado por futebol, torcedor do Milionários da Colômbia. E aí eu fui numa gaveta que eu tinha, peguei uma camisa do Santos e fui dar para ele. E aí ele falou, cara, eu aceito de coração, mas você tem que aceitar do meu time também.
porque é uma troca. E ele me Olha deu a só. camisa dele, que eu tenho até hoje aqui, do Olha. Milionários. E ele dizia que era a camisa da sorte, que ele foi ver a Libertadores com essa camisa, mas que ele trocava por esse gesto, né? E aí, sem dúvida, assim, acho que foi esse momento, né, vendo a ajuda, o sorriso deles, eu nunca mais soube deles, cara. Não sei se Não é eles mesmo? voltaram para a terra deles, a gente não trocou contato, eles nem tinham Bom, celular. nessas suas andanças aí, deve ter muita gente que você vê e depois some, né? Tem, Cari, tem. O dia a dia, assim, a entrega, né, para a entrega das marmitas em rua que eu faço, tem muitas pessoas que a gente até cria um vínculo. Eu até gravei um senhor que ele precisava de um aparelho celular, porque ele trabalhava para o Porto de Santos, e ele falava, se eu conseguir esse aparelho, eu consigo me realocar, e a gente fez uma baita manifestação na internet para conseguir esse aparelho celular, e ele simplesmente sumiu. E a gente não tem o controle, né? A gente não tem o controle para onde vai, o que acontece. A gente fez um suspensezinho, né? Mas já dei as dicas aqui. Mas, na realidade, essas mobilizações suas são de entrega de marmita, né? Foi isso que você começou, foi isso que você abraçou e depois, com mais algumas... A gente vai falar depois com mais detalhe, tá? Mas só para deixar o pessoal agora, né? Mas o que será que ele faz? É filantropia, né? Mas o que é, né? Então, deixando claro que nesse momento, né, a partir de 2017, você se entrega de vez a entregar marmitas de rua, né? Para morador de rua. E falando nisso, por que você diz que morador de rua quer mais ser visto? Achei Eles querem interessante mais... esse comentário teu. Sim. Isso já faz parte da minha troca, né? Porque, independente de você estar entregando um alimento ali para eles, eles sempre têm a questão de mostrar que eles estão ali, né? De ser visto, de falar alguma coisa, né? É por Então, causa do anonimato, né? O anonimato institucional, né? exatamente, do passar despercebido, né? E agora na pandemia isso ficou muito mais claro, né, Cari? Porque as ruas, principalmente no início da pandemia, foram ficando mais vazias, né? E eles começaram a se destacar mais, mesmo quem tentava não vê-los se tornou ainda Teve que ver. mais, teve que ver, exatamente. Então, eu acho que essa é a questão, assim, toda vez que eu entrego uma marmita, eu sinto que mais do que um alimento que eu estou contribuindo, é olhar no olho, né, eu falar um boa noite, diferente do que alguns pensam, de repente do que a maioria do nosso inconsciente traz, eles são muito educados, eles são muito organizados, né, eles de fato estão buscando ali pelo menos uma dignidade, né, eu acho que essa é a palavra. Você acredita que você fala mais por uma carência ou até por uma sensação um pouco mais gostosa mesmo? É carência ou é aquela coisa de querer trocar, tá? Uma coisa mais leve? Ou Não, são é as muito... duas? Ou são as duas? Sim, eles são carentes, né? A gente não pode... Eles sim, a maioria é carente, por mais que às vezes vivam em comunidade ali, né? Em união. Mas eu acho que mais a troca mesmo. Mais a troca. Mais o mostrar que, poxa, alguém tá me vendo, né? Alguém tá falando comigo, alguém tá perguntando meu nome. Eu gosto muito de perguntar o nome deles, porque eu acho que isso é tão bacana, sabe? Poxa, tem uns ali que... Da identidade, né? Né? Exatamente. Tem uns ali que não falam nome para ninguém há muito tempo, né? Então eu gosto de perguntar, às vezes pergunto de onde veio, vejo o sotaque diferente. Falei, você é de Minas, né? E aí o cara já se abre todo, já começa a falar um pouco de como chegou até Santos, né? É muito comum a história de migrar para ter uma vida maravilhosa, né? Aquele sonho americano a gente pode ver aqui no Brasil também. Você costuma conversar com eles mesmo? Quer dizer, raramente você pergunta o nome, tudo bem, mas você chega a conversar para saber a história deles, esse tipo de coisa, ou não dá tempo? Sim, agora na pandemia se tornou um pouco mais difícil, né? As coisas são um pouco mais rápidas, assim, a gente sai, faz a entrega e acabou, né? Mas entre um e outro a gente sempre consegue sim. Alguns pedem até um pouco mais de ajuda, querem, será que você pode me ajudar? Inclusive, teve uma história bacana, cara, de um que falou, poxa, eu saí da cadeia fazem 3 dias e eu quero ver a minha mulher, eu não sei onde é que ela tá, eu posso buscar ela no seu Facebook? E, Olha só. e aí eu tava com o celular na mão, eu não conseguia falar para ele não, né? Eu falei, pode ver aqui. Entreguei o celular na mão dele, ele abriu o aplicativo, encontrou ela e gravou um áudio para ela dizendo onde ele estava, né? Que se ela estivesse ouvindo aquele áudio, que ela fosse atrás dele. E depois me entregou o celular diretamente em mãos e tá tudo bem, né? Não aconteceu nada. Então, isso foi bem bacana.
Você que já vivenciou isso, qual é a principal barreira que as pessoas têm para ajudar morador de rua? A gente julgar se eles são merecedores. Julgar? Como assim? Julgar Explica se... um pouquinho melhor isso. Olha, cara, eu posso até exemplificar uma vez que eu saí com meu pai para a gente entregar sucos e só sucos. Na verdade, a gente recebeu uma grande doação de frutas naturais, morango, né? E a gente fez o suco e saiu para entregar o suco. Era um dia de muito calor aqui em Santos. E aí meu pai estava dirigindo, só estava eu e ele. E ele fez questão de ir lá naquele bairro, né? Onde ele já tinha nascido e depois onde eu fui criado. E de fato a situação lá ainda é bem triste mesmo. E ele começou a me perguntar um pouquinho, né? Ele falou: sempre tive essa vontade, mas e aí? E a gente entregar para um drogado, para um assaltante? E ele falou: sempre me peguei nisso, né? Será que a pessoa, não merece, vai receber aquilo? E o que eu consegui responder para ele, cara, foi que eu não julgo isso, eu não chego nesse questionamento, eu não faço esse questionamento quando eu entrego, né? Porque eu ainda acho que... né? Que é um julgamento, né? É um julgamento. E eu ainda acho, esse é o padrão normal de comportamento das pessoas, acho que é isso que afasta, né, um morador de rua de receber ajuda, mas eu acho que através do serviço e da dignidade a gente pode mudar, seja uma pessoa que fez algo errado e por isso está na rua, ou que não teve oportunidade mesmo. Mas nessa questão de morador de rua, né? Será que, né, a sensação, às vezes, é que não tem fim, né? Isso não vai ter fim, porque não tem algo mais sustentável, né? Então, fica uma sensação de, né, enxugar gelo, né? Quer dizer, sempre está tendo, né? O que você acha em relação a isso? Sim, é essa sensação e na verdade está cada vez mais. Se a gente olhar as últimas pesquisas, tem cada vez mais gente na rua. Não precisa nem olhar a pesquisa, basta sair na rua que você vê muito mais gente, né? Não só em Santos, conheço a realidade de São Paulo também, né? Porque o meu projeto já está chegando em São Paulo, mas eu acho que é outra questão, Carid, que se a gente esbarra nessa primeira pedra, a gente não passa o caminho, né? Então, eu acho que é um árduo caminho, eu acho que tem que haver mobilização de todos, né? Cidadania, né? É uma questão de cidadania. É uma questão de cidadania. Mas eu acho que, se a gente conseguir resgatar sabe, se a gente der uma oportunidade para sair da rua, já é um baita avanço. E esse pode chamar os outros, né? Então, tudo começa pequeno. Eu acho que os grandes projetos começam pequenos, né? Começam com o primeiro passo. Essa é a minha esperança. E aí, como surgiu o Tamo Junto? Tamo junto. Tamo junto é uma expressão muito falada, né, nas ruas, quando a gente faz algo, tamo junto, obrigado, tamo junto, né, Deus te abençoe, tamo junto. Então, foi isso, o Tamo Junto, o primeiro nome do Tamo Junto foi o Tá Com Fome, porque a primeira vez que eu saí para entregar marmita, eu fui entregar para uma senhora que eu vi ela sempre ali, e eu fui entregar marmita para ela e ela falou: obrigado, eu já jantei. Eu falei: uau! Que realidade, hein? Eu já jantei. E até hoje ela tá na rua, eu já jantei. Então isso é fantástico, assim, né? Pensar que o outro pode estar precisando mais do que você. E me encantou já. E eu sempre perguntava, eu aprendi a perguntar: você precisa, você quer, né? E surgiu a expressão: tá com fome? Tá com fome, irmão? Entendi. Né? Também muito chamado de irmão, irmã. E aí, do Tá Com Fome, a gente começou a levar algumas roupas que a gente ganhava de doação também. Esse agente era eu e minha noiva e o nosso cachorro. Éramos só nós três a sair para entregar. E a equipe completa, né? A equipe completa, exatamente. A motorista, Camila, minha noiva, o nosso cachorro Jorginho no banco de trás, protegendo, e eu saindo para entregar. E depois desse Tá Com Fome, irmão, surgiu o Tamo Junto, que é a expressão final, né? Tamo junto, irmão, tamo junto. Depois só o Tamo Junto. Né, e ficou, eu achei tão fantástico, porque o Tamo Junto engloba tanta coisa, né? O Tamo Junto, eu tô te vendo, você tá me vendo, né? O Tamo Junto pode contar comigo, né? Cada vez que eu saio para entregar, eu sou muito abençoado, porque todos eles me abençoam de uma forma que eu só posso agradecer, né? Eles falam muito isso: eu só peço a Deus para Ele te dar, porque eu sei que você tendo, você vai nos dar, né? E caramba, que coisa incrível, né? Como diz fazer parte. Como diz aquele anúncio, isso não tem preço, né? Isso não tem preço, sem dúvida alguma. Agora, me diz uma coisa: o Tamo Junto hoje veio para a SBN, né? Como é que foi essa conexão com a SBN? Como é que
né? O Tamo Junto, que estava você com a sua equipe, né? Com 3 pessoas aí, né? 3 pessoas, não, 2 pessoas e né? e um filho postiço aí. Como é que você chega na SBN e depois acaba trazendo o Tamo Junto para a SBN? Tá. Como é que é essa conexão? Como é que é a conexão, né? Bom, foi com uma conversa com o senhor Cari, que Nossa! ele já... eu acho que vocês conhecem, mas que ele já tinha me falado sobre a SBN, mas não tinha dado match, né? Vamos usar uma palavra atual. Não tinha dado match, acho que eu não tinha me atentado ao que era a SBN. E aí um dia, numa conversa com o senhor Cari, eu expliquei para ele meu projeto, ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei esse projeto, né, o Tamo Junto, e ele falou, cara, mas acho que isso aí tem um quê de SBN, me passou mais uma vez o link, né, acho que ele deu uma forçadinha, assim, vê mais uma vez, vê se eu tô tão errado. Ligeiramente, e as primeiras... né? Uma pequena forçadinha, né? Sutil. Sutil. E aí as 3 primeiras palavras, assim, que eu vi no site da SBN, no antigo site da SBN, né, agora tá com um novo, muito, muito lindo, por sinal. Falei, nossa senhora, o Tamo Junto, que hoje é um projeto de cidade, né, eu acho que ele pode vir aí e até uma mobilização e fazer parte da SBN tem tudo a ver, porque eu vou estar muito mais no contexto de pessoas que pensam como eu estou pensando, né? E foi muito rápido, né, cara? Porque isso foi mais pro final do ano passado, né? E aí já veio, através do Estevam, já fez um marketing fantástico, já colocou um Instagram no ar, já veio com a marca humanizada pro Tamo Junto. E aí foi muito bacana, assim, não sei se você lembra, o grupo cresceu. A equipe cresceu. Não sei se você lembra a primeira vez que o Tamo Junto já fazia parte da SBN, que eu saí para fazer uma entrega, e eu parei num local com 30 marmitas e tinham 32 pessoas, né? Eles fizeram uma fila e eu falei, uau, isso aqui é SBN, hein? Já tá... O universo já tá conspirando, né? Foi um local só que eu parei. E eu compartilhei com vocês via áudio. Então foi assim que o Tamo Junto chegou à SBN, através da minha conexão com a sua, né? Você abrir as portas para esse projeto expandir. E se a gente falar aí de 6 meses de Tamo Junto dentro da SBN, caramba, já cresceu pra caramba, né? Já é uma... Agora, me explica um pouquinho para o pessoal que, na realidade, o projeto cresceu um pouco, porque era só comida e aí você acabou ampliando um pouco a oferta, as ofertas que você entrega, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, principalmente ano passado, quando chegou lá em junho, julho, já estava mais frio, né? As pessoas primeiro começaram a pedir líquido, né? Água, suco, junto com a marmita, porque tinha muito estabelecimento fechado no meio da pandemia. E eu falei, pô, é verdade, né? Eu vou começar a colocar um suquinho aqui, na época, um suco de supermercado mesmo, onde a gente já tem parceiro que faz suco natural e tudo, bem bacana. E aí, um dia... Posso contar essa história da minha máquina de lavar que deu problema? Essa história é bacana. Nossa, a minha máquina... Você tá aqui para contar a história, cara. É verdade. A minha máquina de lavar deu problema em casa e eu precisava lavar roupa. Eu fui na casa dos meus pais lavar roupa e era o dia de entrega de marmita. E eu falei, excelente, já vou pegar a roupa e depois já entrego a marmita. E era um dia que estava frio, tinha chovido bastante em Santos esse dia. E aí eu peguei as marmitas e saí para entregar. E aí eu fui entregar a marmita para um rapaz, ele estava sem camiseta, estava chovendo, estava frio, ele estava debaixo de uma marquise. E ele falou, cara, você tem alguma roupa? Aí ele sempre perguntou, você tem roupas? Tem, né, calçado, né, eles pedem bastante no verão, principalmente. Ele falou, você tem roupa? Aí a minha primeira resposta foi, não, né, eu não tinha recolhido roupa. Eu falei, não, calma, eu tenho sim. Não estava previsto, né? Não estava previsto, mas eu tinha roupa que eu tinha acabado de lavar, né, na casa dos meus pais, estava no meu carro. E eu falei, tenho sim. E aí peguei a primeira camiseta de cima, assim, da pilha e dei para ele. E foi muito engraçado porque eu dei a marmita com uma mão e a camiseta com a outra, né? E aí ele pegou a marmita e a camiseta e cheirou primeiro a camiseta, né? E ele falou, cheiro de roupa limpa. E aí eu falei, nossa, que fantástico, né? Já não faz mais parte da vida dele sentir um cheiro de roupa limpa, né? E colocou na hora a camiseta, elogiou a marmita. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar um pouco mais e a deixar mais robusto o kit, né? Então, hoje a gente entrega marmitas, claro, com talher, com suco natural. Tanto a marmita quanto o suco são de parceiros aqui de Santos, que é a Alecrim Veg e a Fruze. São 2 parceirões aí que estão comigo agora. E a gente sempre inclui, sempre eles pedem muito sabonete, pasta de dente, escova de dente, né? Eu tenho sempre máscaras, porque alguns querem, né? Não são todos, mas alguns querem.
E aí começou roupa, e a gente fez parceria com uma outra ONG aqui de Santos, né, com a Nação do Bem, que eles fazem esteira de caixa, né, de caixinha Tetra Pak, e eles fazem uma esteira que é para o frio não passar para a parte de cima, é bem legal, então a gente entrega agora também para eles. Então o kit já está bem robusto, é um plano meu também fazer um kit diferenciado para as mulheres de rua, porque elas, claro, precisam, né, de algumas coisas que os homens não têm necessidade. Eu ia perguntar agora, quais são os próximos passos do Tamo Junto, né? O que você está imaginando aí como próximos passos? Sim, é isso, engrandecer o kit, né? E o kit, ele é muito natural, Cari, porque, na verdade, você vai sentindo e absorvendo o que eles pedem, o que eles precisam. Eu faço essa pergunta para eles também. O que vocês estão sentindo falta, né? E a maioria é isso, é uma pasta de dente, uma escova de dente, um sabonete, né? Para as mulheres, mais os produtos que elas mais utilizam também. De vida, né? Condições básicas, exatamente. No verão a gente ouve muito, tem calçada, porque meu pé tá queimando, né? No inverno tem um cobertor, então a gente quer sempre inserir isso, ter sempre isso. Mas eu já ganhei doações fantásticas, assim, eu ganhei uma doação de 9 travesseiros e, nossa, foi uma festa, foi bem mesmo? Bacana. Foi bem bacana. Então, a pessoa quando me perguntou, falou, aceita travesseiro? Aceito. E eles, uau, que demais, travesseiro. Então, demais. Eu acho que essa é a conexão, né? Acho que quando a gente está conectado ao que a gente está fazendo, o universo acaba trazendo, né, o que é necessário. Claro que eu gostaria um dia, assim, de criar uma ficha sobre eles, né? De entender melhor por que estão ali, de dar mais condições, mas é passo a passo. Então, hoje eu vou absorvendo o que eles precisam. Até dando uma pontinha do futuro, né? A gente está pensando, inclusive, em realmente pegar algumas histórias de rua, né? De produzir algumas histórias, porque tem coisas fantásticas, né? Mas isso é para um outro programa, Conexão, aí a gente tem que ser com outro foco, né? Como é que as pessoas podem saber mais sobre a SBN e, por consequência, do Tamo Junto? Bom, a gente tem o site da SBN, né, que lá tem todo o processo do Tamo Junto, toda uma parte lá dentro do site. Esse site que está embaixo, né? O site que vai colocar aqui embaixo da SBN. E também estamos no Instagram, eu acho que hoje é a mídia social que a gente mais utiliza, né? Então, no Instagram da SBN, a gente fala lá sobre o Tamo Junto também, quando vai haver a próxima mobilização, como podem ajudar. Hoje a gente está recebendo as doações através de Pix, né? A gente também recebe doações em material, mas sei que fica mais difícil. Esse Pix que está aí também, né? O Pix está aqui, ó, o Pix aqui. Isso. Então facilita muito a gente também. E eu acho que expande também, né? O Tamo Junto hoje. Semana passada a gente fez a primeira ação em São Paulo, na Praça da Sé, com a ajuda da Raquel. Foi fantástico. Então, é isso, é mobilização, né? Não está restrito a um bairro ou a uma cidade. E eu acho que a mídia social ela ajuda muito, né? A rede social ajuda muito a gente expandir. Com certeza. Bom, Bruno, esse papo foi fluídico e foi bem interessante. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela verdade, né, que você falou, né? A gente percebe que você é empolgado pelo assunto, né? Não é à toa que... Claramente você não está sendo obrigado a fazer isso, né? Você está fazendo por completo prazer, né? E eu queria, então, te agradecer e falar que a gente precisa ajudar o próximo mesmo. Esse é um dos objetivos da SBN, né? Da gente querer desenvolver essa generosidade, altruísmo, né? Mas eu diria até mais do que filantropia, né? É a generosidade, né? O carinho, o afeto que a gente precisa dar para as outras pessoas, independente se são pessoas abastadas ou moradores de rua ou qualquer outro tipo de diversidade. Então, mais uma vez, queria te agradecer. E queria terminar aqui a nossa conversa. Eu sempre gosto de terminar o programa Conexão com uma oração. É uma oração, inclusive, que tem muito a ver com a SBN. Tá? E uma oração que a maioria das pessoas conhece, que é: concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Eu acho que isso é uma das bases da SBN, a gente saber que a gente pode fazer hoje aquilo que a gente tem condições de fazer, e é um importante, como você disse, né? Se resgatou um morador de rua, já valeu a pena, né? Então, Bruno, mais uma vez, boa noite. Queria que você deixasse o seu boa noite.
Agradeço, cara, e de fato sou sim muito motivado por esse assunto. Meu sorriso não deixa negar. E tem uma frase de Jung que eu gosto muito, né? De que a nossa existência acendeu uma chama, acendeu uma luz na escuridão. E eu acho que quando a gente ajuda pessoas, né? Ou quando a gente se identifica, ou quando a gente se coloca ao dispor de pelo menos absorver outra cultura ou se integrar a outra tribo, né? A gente expande, a gente cresce. E a gente não volta à forma natural, né? Então, acho que vale muito a pena a gente ter esse olhar. Eu acho que através da SBN isso facilita muito, porque a SBN apresenta um leque de possibilidades, seja de qual for a sua tribo, seja qual for o seu resgate ou a sua vontade. Então, eu só tenho a agradecer, né, de poder falar um pouco do Tamo Junto, desse projeto que me encanta tanto e que faz parte da minha vida. Ou eu faço parte da vida do Tamo Junto, é mais fácil falar. É isso aí. Então, obrigado por essa oportunidade. Bom, pessoal, se você está interessado em saber mais, entra no site lá da SBN, se filia, é de graça, não tem pegadinha, não vai boleto depois, né? É simplesmente para a gente poder ter o teu contato e poder, inclusive, te avisar dessas mobilizações e de outras atividades que a gente tem dentro da SBN. E com isso, eu quero agradecer vocês e chamar já para o próximo programa Conexão SBN, que a gente ainda não planejou, mas com certeza vai ser tão interessante quanto esse que a gente fez com o Bruno, como o primeiro que a gente também fez com o Rony lá em Portugal. Pessoal, como eu sempre digo, um abraço, um beijo, um queijo. Até a próxima. Tamo junto. Tamo junto.